Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso, porventura, seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, onde quer que você esteja, se trata de uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e com diferentes práticas. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, como toda presença aqui, foi ilustre e é ilustre nessa série de entrevistas. Queria agradecer a presença dela aqui e queria pedir, mantendo nossas tradições, que ela, por favor, se apresentasse para a gente um pouquinho. Então, olá a todas e a todos. Meu nome é Sandra Pinheiro, eu sou mãe, avó e desenvolvo projetos com artes visuais já há algum tempo. Eu não tenho, minha formação é um pouco diversa. Eu atuo aqui no Rio Grande do Norte, nesse campo árido, bastante árido, onde eu digo sempre que aqui tem tudo, está tudo por fazer, né? A minha formação, eu venho da pedagogia, eu fiz graduação na pedagogia e depois eu fiz uma especialização em filosofia no campo da epistemologia. Trabalhei com Charles Sanders Peirce, que é um semiótica, né, no campo da semiótica, é um fundador da semiótica. E fiz mestrado em ciências sociais. Trabalhei com o grupo da complexidade e com uma assertiva de Ilia Prigogine, que dizia ser a arte, a metáfora da ciência do século XX. E peguei os trabalhos de J. Medeiros, eu trabalhei com o J. Medeiros e a Sayonara Pinheiro, desenvolvendo e procurando entender o significado dessa assertiva do Ilia Prigogine, que é um físico-químico, em afirmar que a arte era a metáfora da ciência do século XX, né? Uhum. Assim, minha posição, acho que nessa história toda até aqui, é muito mesmo uma posição de uma postura, um posicionamento, né, de vida, de trabalho, de educação mesmo, e de querer um mundo melhor, uma vida melhor, uma coisa meio romântica, assim, sei lá, para algumas pessoas, mas para mim continua sendo todo o significado da existência e do porquê estar aqui nesse mundo. Então, quando eu escolhi educação, eu trabalhei em escolas públicas, trabalhei em faculdades privadas, em vários lugares, nesses espaços escolares formais, educativos formais, né? Então, a minha posição também era buscar essa possibilidade de criar estratégias onde se pudesse estar melhor. Então, nessa trajetória aí do mestrado, né, eu me encantei com a arte contemporânea. Sayonara Pinheiro, que é o meu campo empírico, pode dizer assim, é minha irmã e trabalha com arte contemporânea. J. Medeiros também J. Medeiros pertence a uma geração que está lá nos anos 60, né? E eu mergulhei nessa pesquisa aí da dissertação, tanto na ciência quanto na arte. E quando eu emergi, meu campo, meu mundo tinha mudado completamente. Eu estava conectada com essas pessoas, com essas questões da arte e principalmente e aí eu comecei a pensar a possibilidade desse campo como um campo de trazer um ponto, um dado, uma vivência, uma experimentação melhor para as pessoas que estavam ali, não é? E eu percebi também uma coisa nessa história toda, nessa trajetória do mestrado, na dissertação, é que o Rio Grande do Norte, aqui, existia um grande esforço, porque eu estava trabalhando com Sayonara, que é um artista da década de 80, da geração dos 80, e J. Medeiros, que está aí entre os 60 e 70, e que é um grupo que atuava enormemente
que tinham uma atuação, eles estavam alinhados com o que estava acontecendo no Brasil. Eles produziam, eles experimentavam, eles tinham uma rede de conexão com aqueles que a gente chama de vanguarda, não é? As segundas vanguardas dos anos do século XX. Então era Paulo Bruschi, o Hélio Oiticica, o J. Medeiros tinha convites do Walter Zanini para participar dos festivais, participar das proposições que ele realizava. E eu não entendi. Então, uma das coisas que me colocou a pensar foi esse fosso que existiu, porque depois dos anos 70, final dos anos 70, isso acabou aqui. Então, e que eu entendi que foi uma coisa que aconteceu no Brasil também. Houve uma refreada, acho, não sei se eu posso dizer, uma quase parada por alguns artistas, né? Que acho que é aquela exposição do Marco Long, Cadê Você, Geração 80, a gente pensa um pouco sobre isso. Mas aqui ficou uma aridez muito grande mesmo, sabe? Ficou bem difícil, porque não existiam instituições que acolhessem esses artistas, nem tinha um curso, uma graduação, uma formação na universidade, nem os NACs que foram criados na década de 70, se eu não me engano, e que tinham alguns NACs pelo Brasil, foram criados e foram um nicho de produção e de experimentação da arte contemporânea. Aqui isso não aconteceu, porque o NAC aqui foi núcleo de arte e cultura, então foi para outro lugar, foi criado um núcleo de multimídia que era dirigido e coordenado por J. Medeiros, mas ele foi engolido pela instituição apesar de ter acontecido algumas proposições, alguns cursos que ele trouxe, o próprio Paulo Bruschi, o Paulo Sérgio Duarte, Leda Catunda, mas foi sendo engolido. Então, eu queria entender um pouco essa foi uma questão que a dissertação me trouxe, sabe? Mas diga aí, Rafael. Não, foi ótimo. Foi uma ótima introdução, Sanzia. Olha só, queria te agradecer pelo tempo e disponibilidade, de agradecer de antemão. E queria tentar começar do começo. Já falou aí sobre a sua formação em pedagogia, a sua especialização em filosofia, seu mestrado em ciências sociais. Agora, eu queria tentar, Sanzia, no seu caso, então, já que você falou um pouquinho sobre isso, queria voltar para antes disso e perguntar se você criou relações com artes visuais durante, sei lá, sua infância, adolescência, se o fato da sua irmã também, a Sayonara Pinheiro, ser artista visual, uma coisa que talvez tenha te incentivado a ir para essa área. E aí também queria, assim, já fazendo uma pergunta 2 dentro dessa pergunta 1, te perguntar também como que você acha especificamente que a pedagogia, de certa maneira, te contribuiu, digamos assim, num processo de construção do seu olhar como curadora, entendeu? Porque de todo mundo que eu entrevistei até agora, você é a primeira pessoa que tem a graduação em pedagogia. Então, acho que isso deve ser uma coisa muito interessante para você como curadora também. Olha, minha família é uma família que tem bastante artista. Eu tenho 2 tios que são artistas visuais, minha mãe pintava, e tem minha irmã, que também é artista visual. Então, eu convivi com essas práticas, não é? Apesar de não ter muitas falas na minha casa, quando eu era criança ou adolescente, sobre isso. Mas eu via meus tios, eles buscando e participando do circuito cultural da cidade, em eventos e esse tipo de coisa. A minha mãe é educadora também, é professora, e a pedagogia, ela é uma ciência aplicada, né, que para mim tem muitas questões, muitos problemas, porque ela não responde satisfatoriamente o que é produzido, o que se produz teoricamente
dentro das universidades no Brasil que não responde satisfatoriamente às nossas necessidades, às nossas demandas na sociedade. Mas a pedagogia como um método, como uma possibilidade, como uma ferramenta, ela me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque essa reflexão e essa experimentação que o Paulo Freire fez na década de 60, não é? E esse método que o Paulo Freire cria, inclusive, ele vai experimentar esse método aqui no Rio Grande do Norte, em Angicos, é a primeira vez que esse método ele é implantado. É um método muito de escuta, não é? Então, de escuta, de perceber quais são as possibilidades de articulação, quais são as possibilidades de você construir um corpo, de você, a partir de uma fala, de uma escuta, você ir puxando diversos outros conceitos, questões e outras possibilidades. Eu acho que a pedagogia ela me ajudou nisso, dessa coisa de escutar mesmo. Não só de escutar a pessoa, mas de escutar essa ambiência, esse contexto, esse circuito, né? Eu acho que, por exemplo, eu fiz uma das primeiras exposições que eu fiz aqui, chama assim, Escrituras e Existências. E eu estava eu estava vendo a produção do livro de artista no arquivo de J. Medeiros, que tinha muitos livros de artistas aí nos anos 60. Eu disse, eu quero fazer isso, mas queria fazer com jovens artistas, né? Que isso fosse ampliado. Então, eu percebi assim, que existiam muitos artistas que não entendiam, não conheciam o livro de artista, né? E a partir de uma discussão, aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso, fez uma discussão, o Falves participou, foi lá, falou que era livro de artista, fez uma oficina, e nós conseguimos fazer essa exposição, Escrituras e Existências. Uhum. E sempre está dessa maneira, isso é muito bacana, porque é um exemplo de um processo curatorial que está dessa maneira colaborativa, né? Assim, é não só convidar artistas, mas também fazer uma oficina que possibilita que a exposição aconteça, né? Que aquele evento aconteça depois. Agora, Sanzia, queria te fazer uma pergunta, então, sobre justamente esse seu começo como curadora, né? Ou pelo menos de acordo com o currículo que você mandou, esses primeiros projetos que você já assina curadoria se dão ali em 2003, logo depois do seu mestrado. Então, queria que você falasse, assim, porque não sei se é coincidência ou não, mas 2003 também foi um ano que você fez um curso com o Fernando Cocchiarelli. Aí depois, assim, no seu currículo tem uma série desses cursos, né? 2005 com a Chus Martinez, depois 2006 o Paulo Reis, 2010 o Márcio Arum e 2014 a Cristina Freire. Então, a sua trajetória como curadora também, claro, tem essa trajetória sua de fazer esses cursos todos sobre arte contemporânea e curadoria. Mas aí, desde 2003, você tem várias exposições, né, tanto individuais quanto coletivas. Eu fiz um listão aqui, eu certamente vou esquecer nomes, mas tem exposições, por exemplo, com Bruno Monteiro, Sayonara Pinheiro, Guaraci Gabriel, Marcelo Gandhi, Mozart Santos, minha letra é péssima, eu estou lendo aqui e pensando se eu anotei certo. Mozart Santos, M8M, Fernando Gurgel, enfim. Depois, acho que o Falves acho que é um outro capítulo, a gente pode falar sobre ele depois. E tem algumas exposições coletivas que você fez também, né? Expressão de um conjunto inacabado, gravuras em campo expandido, polifonias do feminino. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Sanzia, talvez antes de falar das exposições, como é que se deu esse seu interesse por ser curadora, né? Assim, como é que você calhou de fazer uma exposição e se você se intitulou como curadora ou se alguém pegou e te falou, lá vem a curadora da exposição, como é que foi a entrada para você nesse universo, né? Foi bem assim, alguém falou e continua falando e às vezes eu digo que não sou curadora, quase sempre eu digo que não sou curadora, tem isso também. Porque, eu olho assim, né, essa coisa do padrão mesmo, né, e eu vivo aqui nesse lugar, eu acho que eu sou uma articuladora, entendeu? Eu sempre me coloco como articuladora.
Eu me vejo assim, eu sempre vivi assim, porque eu sempre fui intitulada pelos outros, pelos artistas mesmo. Ah, vem fazer isso. Ah, você tem que fazer isso, Sândia, entendeu? E como eu saí desse mestrado e estava contaminada mesmo com essa história da arte, queria fazer, eu fui me deixando levar, né? Eu fui propondo, eu ia propondo coisas para fazer, né? Esse fermentações visuais, quando ele estava acontecendo, né, que era um artista que ia, falava e projetava os trabalhos, quem apareceu aqui foi o Vitor Cassundé, que estava na curadoria do Rumos. Né? Então, a gente conversou bastante. E eu estava sempre fuçando muito na internet sobre o assunto e lia muitos catálogos. Os catálogos, para mim, eles foram muito importantes nas proposições que eu fiz ou nas escolhas, né? Na formatação dessas exposições, na relação que eu tinha com esses artistas. Os impressos, não só catálogo, não, mas os impressos de uma forma geral. Porque esses cursos que você leu aí são todos cursos curtos, né? Não tem uma formação longa, de longa duração, onde possibilitasse uma reflexão mais estendida. Então, E depois eu fui entendendo que um curador, ele é um generalista, ele é um intelectual generalista, ele tem esse campo das artes visuais, as questões pertinentes às artes visuais, as questões a história da arte, mas ele é fundamentalmente um generalista, porque não dá para fazer arte, propor alguma coisa se você não está entendendo o que está acontecendo agora. Uhum. Mas conta então, assim, como é que foram as primeiras exposições com curadoria? Por exemplo, essas experiências de 2003, assim, com Bruno Monteiro, com essa Sayonara, Guaraci, ou mesmo essa 4 com Marcelo Gandhi. Como é que foi isso? Tá. Olha, tinha aqui, nessa época, tinha um movimento aqui chamado M8M, que era Movimento 8 de Maio. Porque acho que há uns 6 anos, mais ou menos, 8 anos, 7 anos que Natal não comemora mais o Dia do Artista Plástico. Mas todos os anos aqui era comemorado o Dia do Artista Plástico. Então, esse movimento era um grupo de artistas, eram 30 artistas, mais ou menos, e que eles estavam muito preocupados em fazer com que eles tanto tinham uma preocupação de propor políticas, de fazer proposições às instituições, como eles se organizavam e faziam intervenções, eventos, organizavam exposições, e eu era sempre chamada por esse pessoal para fazer parte disso. Então, integrava esse grupo que estava na frente, era o Guaraci Gabriel, Sayonara, o Marcelo Gandhi, Jean Sartieff, a Pedra estava nesse grupo também, né? Então, era um grupo bastante interessante e um grupo inconformado também e propositivo. Então, eles me chamavam para fazer discussões, para organizar alguns projetos com ele. Acho que você falou na coletiva do 2000 e quanto, Pi? Então, eu não fiz essas anotações que você fez. Eu achei aqui 3 coletivas. Uma que era de 2005, chamada Expressões de um Conjunto Inacabado, acho que é o nome. E aí tinha outra que era Polifonias do Feminino. Aí depois, em 2012, Gravuras em Campo Expandido, na Pinacoteca, eu acho, de Natal. A Expressões de um Conjunto Inacabado era que na capitania, aí eu saí, eu trabalhava na Secretaria de Educação, né, como professora da rede pública do município, e fui para a Fundação Capitania das Artes. Então, era uma época que estava pensando o salão e a capitania não queria fazer o salão, e teve uma série de discussões sobre isso. Esse salão foi sendo adiado, e tinha um cronograma
a galeria, então, tinha um cronograma e ela ia ficar muito vazia há muito tempo. Então, eu pensei nessa exposição a partir do acervo da fundação, que aí eu coloquei esse título e articulei algumas obras e coloquei esse título, Expressões de um Conjunto Inacabado, porque era uma coisa que ainda não se faz, aqui não se discute aqui os acervos das instituições. Ainda não está na pauta, entendeu? Então, eles são constituídos de qualquer modo, eles não são acondicionados adequadamente, então tem uma série de problemas nesses acervos que as instituições elas guardam. Alguns tem coisas interessantes e outras não. Sim, como, claro, em quase todo o Brasil, na verdade. E qual foi a outra exposição? Foi Gravura em Campo Expandido, né? Isso, tem uma chamada Polifonias do Feminino, de 2006. Isso. A Polifonias do Feminino é que quando eu fiz essa exposição, eu vi que tinha muitos trabalhos que estavam discutindo essas questões pertinentes mesmo, essas questões que a gente hoje está chamando de uma forma está mais emergente, essas questões de gênero. E essas questões que... Aí eu fiz uma convocatória, e a gente trabalhou com algumas obras do acervo e uma convocatória para que os artistas, para que a gente conseguisse fazer essas discussões dessas várias vozes. Então, eram várias vozes, não eram apenas mulheres, como hoje existe muito essa... Acho que é uma escolha bastante necessária, mas era uma convocatória de obras que de alguma forma, elas pensassem, refletissem o feminino, não apenas restrito à mulher, ao gênero mulher, mas ao feminino de uma maneira mais ampla, não é? Que é o feminino como princípio feminino no universo, na natureza. Então, era uma coisa assim, nesses trabalhos. E Gravura em Campo Expandido, que já é mais recente, é o que eu queria discutir um pouco, essa coisa mesmo, de trazer para a cidade essa discussão dessas linguagens mais tradicionais e que esse transbordamento da gravura. E que tinha artistas que estavam trabalhando que tinham esse transbordamento. Eu queria colocar isso de uma maneira organizada, de uma maneira assim, que pudesse ser visto, que pudesse ser discutido, tanto pelos artistas quanto... Foi uma curadoria que eu fiz com o Arthur Souza, que ele é um gravador, um artista bem conectado, bem antenado, e a gente fez uma seleção com os artistas que trabalhavam de alguma forma, se fosse na impressão, ou uma gravura com ausência de matrizes, com a única... O que tivesse conectado com essa discussão da gravura. Entendi. Na diversidade dos suportes. Sânzia, diz. Fala você, desculpa. Não, eu queria só falar um pouco dessas obras. Você acha legal? Fala. Acho ótimo. Fala sim. Então, aí participaram dessa exposição. Essa é uma Bezerra, que é uma artista que ela faz umas impressões. Ela tem um trabalho que ela coloca um papel no chão, que as pessoas pisam, depois ela lava esses papéis e depois ela passa um pigmento e as impressões desse trânsito fica nesse suporte. É um trabalho muito bonito e tem o Arthur, que também desenvolveu um trabalho bem interessante, que ele pega uma matriz, ele pega uma furadeira e coloca uma chapa então ele vai gravar nessa chapa no próprio asfalto, né? Que ele faz um mapeamento da cidade e depois esses trabalhos eles aparecem como uma instalação e a impressão ela fica uma espiral, não é? Dentro. E aí eram uns trabalhos dispostos no piso, no chão, eles estavam no chão, com um vídeo à frente, onde era exibido o processo daqueles trabalhos que estavam ali. E também estava a Laurita Salles, que ela tem ela com o buril eletrônico, né, que ela
é uma das artistas brasileiras que vai trabalhar, que está nesse campo aí desse transbordamento dessa gravura, e tinha uns trabalhos de estêncil também, que a gente levou para dentro da Pinacoteca e fez uma impressão lá na Pinacoteca, que não tinha acontecido aqui. Então. Não, ótimo, é porque também é bacana porque são várias concepções de gravura também, né? São dos mais Exatamente. Exatamente, a intenção era essa. Era discutir essa expansão da gravura. Não, muito bom. Queria te perguntar, Sandra, já que você está falando sobre essa experiência, que foi uma experiência coletiva, e já que você começou a falar um pouquinho sobre o Salão de Natal, eu queria que você comentasse sobre as suas experiências cultural nos salões de Natal, porque aqui tem o que você participou da organização de 2005, 2010, 2013. E, claro, a gente sabe também que as artes visuais mudaram também muito rapidamente no Brasil, né? Então, queria que você contasse um pouco, assim, qual que é a importância do salão e como que foram essas diferentes experiências, né? Porque 2005 para 2013 tem uma entrada muito forte já da internet, dos smartphones, enfim, o circuito já muda muito, né? Isso, muda muito. Então, em 2005, a gente fez um salão dentro dessa coisa mesmo do salãozão tradicional, né? Que foi ele ficou apenas aqui em Natal, era um salão que os artistas daqui participaram. A gente conseguiu fazer um impresso, que não tinha um impresso nenhum, era só o salão e pronto. E em 2010, foi um salão que também foi um salão ainda aqui, que participavam artistas de Natal. E esse salão, só que a seleção dele, a curadoria, ela foi feita pelo Márcio Arum, o Solon Ribeiro e um artista daqui indicado pelos próprios artistas. Foi um salão bem interessante, porque era um salão que ele trouxe a Pedra Costa, né? Foi um salão que ele expandiu o espaço físico da Fundação Capitania das Artes. Alguns trabalhos foram para outro espaço, então eu achei isso bem legal, porque o salão ele tem uma estendida. Então, de 2013, a gente fez uma convocatória nacional, vieram vários artistas bem legais para esse salão. E outra coisa que esses salões, eles vão, o início, o primeiro de 2005, ele foi apenas um salão, não é? Teve uma abertura e o que teve de ganho foi essa impressão. Mas os outros, ele teve algo bem interessante, que foi a discussão, foram seminários, foram oficinas, foram conversas, foram trocas, porque eu percebo que nós aqui, a formação, a necessidade de nicho de troca, a necessidade de nicho de espaços de experimentação mesmo, né? E uma experimentação que você pudesse conversar longamente e discutir as questões do trabalho era muito importante. Então, esse salão, o segundo salão, ele teve leituras de portfólio também. Então, essa preocupação de que esse salão ele fosse mais do que exibição de trabalhos, mas que ele fosse um momento em que os artistas pudessem estar trocando, estar exibindo seu trabalho, estar dialogando com outras palavras, outros discursos, né? Que pudesse ser expandido um pouco mais o que se fazia aqui. Fosse um momento de oxigenação, né? Um pouco de oxigenação do que estava se fazendo aqui, né? Agora, já que você usou esse termo oxigenação, eu vou fazer uma pergunta sobre um outro projeto que eu acho que tem a ver com isso, que é o Fermentações Visuais, uma piada muito infame da oxigenação para fermentação, muito infame. Até com vergonha essa minha piada ridícula, mas enfim. Queria que você contasse um pouquinho, Sanza, o que eram fermentações visuais, porque eu sei que, como você falou rapidamente aí antes, tinha uma ideia de encontro, de compartilhamento do trabalho, mas fermentações visuais também era uma seção da Tribuna do Norte que você e o Jean Sartif comandavam, que escreviam sobre arte contemporânea.
Eu queria que você falasse do Fermentações e queria te perguntar também qual que você acha que é a importância da escrita para você, para a sua formação de pensamento, para o seu processo criativo como curadora também. Esse momento foi bem... Era um momento que a gente queria esse espaço mesmo de conversa mais ampliada, né? E foram 2 anos, bem, porque toda semana a gente tinha que apresentar um texto para a coluna da tribuna. E era meio louco isso, porque era sempre a minha vida assim. Então, eu não tinha só esses projetos de arte, é sempre muitas coisas mais, né? Então, coordenar isso não era uma coisa muito fácil, mas o que a gente queria trazer e que a gente fez, né? Que a gente fez foi trazer, às vezes esses textos eles estavam conectados com o que estava acontecendo no Brasil. Então a gente fazia muito mais um apanhado mesmo. Às vezes eram questões que estavam presentes aqui. E essa escrita, ela era uma escrita a 4 mãos mesmo. Eu e Jean que escrevíamos, né? Para mim, a escrita, ela é uma linguagem bem... ela é uma linguagem dura, né? Como linguagem, eu acho a escrita uma linguagem dura. A oralidade é uma linguagem muito quente, muito solta, mas a escrita é uma linguagem dura. Mas ela é uma linguagem que ela possibilita, talvez por essa rigidez dela, de um momento de pensamento. Um momento que você pode refletir longamente, é como degustar. Para mim, é uma coisa assim, apesar de esses textos que estão aí, a grande parte deles foram textos que estão em folder, não são textos longos, né? Mas é um momento que eu acho que é um momento de você, como você degustar algo, de você sentir o sabor de alguma coisa. Então, sempre que eu paro para pensar, para escrever sobre uma exposição, sobre um artista, é um momento de descoberta, né? Para mim, é um momento de descoberta, porque eu sento para escrever e eu sento com algumas questões, com alguns apontamentos, e outras coisas vão aparecendo naquele momento da escrita mesmo. Então, eu acho que a escrita, ela tem isso. Sim. Não, tô falando assim porque eu também tenho isso. Quando eu vou escrever, às vezes no meio do texto vem alguma coisa que eu nunca tinha pensado ou oralizado sobre algum artista, algum trabalho. Então ela é muito importante mesmo. Daí, Sandy, uma outra coisa... Fala você. Eu vou dizer uma coisa bem óbvia, mas eu acho... E a escrita é um registro, né? Sim, é um claro. registro bem importante. Claro. Eu estou falando a partir desse lugar aqui, e aqui a gente precisa muito disso, da escrita. Assim. São pouquíssimos artistas que têm um catálogo, uma brochura simples sobre o seu trabalho. Uma documentação, né? Ela é importante. Daí, Sandy, eu queria que você falasse um pouco sobre uma outra experiência sua, que eu acho que ela é também bem peculiar na sua trajetória, que foi a sua participação do Rumos, entre 2011 e 2013. Então, assim, eu já entrevistei várias pessoas e todo mundo, quando vai falar do Rumos, abre um sorriso semelhante ao sorriso que você deu aí. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi para você participar do Rumos. Enfim, isso foi uma experiência bacana. Como é que foi esse processo de troca com curadores tão diferentes? Acho que no seu ano tinha Felipe Scovino, Márcio Aron, não sei. É sempre uma... Não, o Márcio não estava, foi na anterior. Anterior, tá, desculpa. Então, assim, é sempre uma panela de pressão, digamos assim, de encontros e de trocas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. E aí tem uma outra coisa também, dentro disso, na sua participação do Rumos, que é essa relação com a região Nordeste, né? Então, também queria te perguntar, assim, como que você se sente nesse lugar, né? Quando você é convocada a participar de um projeto representando ou pensando uma região tão grande como o Nordeste. Então, como é que você se sente nessa posição também? No Rumos, o Nordeste ele é dividido em 2, né? São 2, Nordeste 1 e Nordeste 2. Então, eu fiquei com esse Nordeste que incluía 5 estados, que era o Rio Grande do Norte, o Ceará, Paraíba,
Maranhão e Piauí. Então, eu fui a esses 5 estados. O Rumos, para mim, foi muito importante, sim, muito importante mesmo, porque o Rumos, ele me possibilitou conhecer e transitar, não é? Ver exposições que eu não ia ver, eu acho, se não tivesse participado desse projeto. E participar de várias, entender várias discussões que estavam sendo colocadas. Aí, é uma coisa assim, o recorte que eu fiquei, que o meu grupo era eu, Felipe Scovino e o Júlio Martins, Júlio Martins. Então, e a exposição, o recorte foi a deriva, né? Que como proposta curatorial é uma coisa meio assim, a deriva, né? E que o Rumos, para mim, eu pensava que tinha uma proposição mesmo de formação. E tinha, só que é uma formação que não está dentro de uma... essa formação, ela vai se dando... não é uma formação, acho que vai te dando contribuições para você, na sua formação. E que, para mim, teve muito isso. Mas, no final do Rumos, na avaliação do Rumos, eu vou te dizer o que eu disse lá. Eu disse assim, olha, que foi bem legal conhecer, então, eu tive essa... oportunidade de viajar, de conhecer esse circuito, esses 5 estados, de me conectar e conectar com esses 5 estados, entender esses 5 estados. Mas, como projeto, eu acho que eu não posso esquecer nunca de que a gente está nessa desigualdade, vive num mundo extremamente desigual. E eu me sentia um pouco mal quando eu estava conversando com os artistas, né, nessas viagens, incentivando esses artistas a se inscreverem, né? Mas aí eu pensava nessa coisa que quando eles se inscreviam, cada vez que eles se inscreviam, e ainda hoje eu digo isso, cada vez que a gente se inscreve, a gente olha para os trabalhos, acho que se organiza. Essa provocação que você está me fazendo agora, então, a gente organiza algumas coisas, a gente retoma algumas coisas, eu acho que alguma coisa vai acontecer aí, né? Mas que eu sabia que a maioria daqueles artistas não iam ficar, né? Então eu achei meio assim, sei lá, não me sentia muito bem com isso, né? Eu não me sentia muito bem com isso, porque eu acho que deveria, como é um instituto, era a Lei Rouanet que estava ali, né? Eu acho que mesmo, acho que essa história do privado é uma invenção mesmo, que tudo isso aí é para ser para todo mundo, e né, ainda mais nessa desigualdade que nós vivemos. Então, eu achava que poderia ser uma coisa mais democrática mesmo. Como poderia ser isso, eu não sei, mas poderia ser mais democrática, né? Isso me incomodou profundamente. Eu acho que isso me incomodou mais do que qualquer coisa. Mas, assim, como vivência, como projeto, como contribuição, foi muito interessante o Rumos. Muito. Uhum. Tem uma perversidade da escolha também, né? E também eu acho que é uma coisa que o Rumos, seja o formato que vocês tinham nessa época, seja o formato atual, tem essa complicação, entre aspas, do Brasil ser um país gigante, e você mesmo tendo curadores de todas as regiões, isso não garante que você tenha uma presença em massa, por exemplo, de artistas do Nordeste ou do Norte do Brasil, né? Ou seja, no final das contas, na hora H, talvez, estatisticamente, tivessem mais pessoas do Sudeste, né? Então, entende? Isso Sempre. É bem perverso. Sempre, sempre, sempre. Todo edital nacional, a maioria é do Nordeste, do Sudeste. Eu passei por uma experiência muito doida agora, recentemente, que eu fui do edital do Salão de Britânia, que é uma cidade em Goiás, e é a menor cidade do Brasil a ter um museu. E aí foram 2.000 inscritos. E aí, no final, quando a gente fez a seleção, eu e mais 2 pessoas, né, uma curadora cubana e outra que era um artista de Goiás, é o Rafael Abdala, e a outra, Daya Liz Gonzalez, a gente selecionou 2 pessoas que moram no estado de São Paulo, a gente selecionou 25, né? Mas 2 pessoas que moram no estado de São Paulo, mas que não são paulistas. Então, no final das contas, não tinha nenhum paulista selecionado.
E aí eu Ai, que recebi uma legal. mensagem me acusando de paulistofobia, que eu era Uau! paulistofóbico. Eu pensei, bom, nasci para ser paulistofóbico, né? Que loucura. E a pessoa reclamava, ah, não, vocês só escolheram artistas mulheres e só tem gente negra e nós de São Paulo que somos brancos. Era uma loucura a mensagem, era uma insanidade a mensagem. Mas enfim, é só pensando junto em cima do que você falou, assim, que eu acho que é importante da gente pensar. Sânzia, queria te perguntar agora sobre dois artistas que eu sei que são muito importantes aí para a sua pesquisa e formação. Você até falou mais cedo como que você sente que no Rio Grande do Norte, né, em Natal, não tem um cuidado com os acervos. Eu sei que você trabalhou e trabalha com os acervos deles, né? São Falvo Silva e o J. Medeiros, que são, enfim, nomes essenciais, tem essa relação com o poema Processo. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que você entrou em contato com o trabalho deles e como é que é esse processo de desenvolver uma pesquisa junto a eles, né? O Falves mesmo, você fez a exposição de 70 anos dele em Natal e depois fez aquela exposição maravilhosa no Centro Cultural São Paulo. Eu vi imagens da exposição, não vi fisicamente, mas por causa daquela exposição que eu conheci o trabalho do Falves até, então te sou grato a ela também. Então eu queria que você contasse um pouco assim, como é que, porque isso é muito legal em você também. Você trabalha tanto com pessoal muito jovem, quanto também com pessoal que é, de certa maneira, né, visto como precursor, ou marcador, né, ou a vanguarda, como você usou o termo, da arte contemporânea em Natal. É, o J. Medeiros, eu comecei a ter contato com o arquivo dele no mestrado, né? Então, eu visitava muito a casa do J. Medeiros, ele tinha muito... Ele participou, ele tem muitos trabalhos. Ele participava o Câmbio, que era um grupo de Paulo Brus, quando ele já era Lisboa, na Paraíba, e que eles se reuniam periodicamente para trocar, não é? Para mim, ter contato com esse arquivo do J. Medeiros, que foi quem primeiro eu entrei em contato, apesar de conhecer muito antes o Falvo Silva, porque o Falvo foi meu vizinho quando eu era adolescente, né? Então, e a gente, eu ficava olhando para aquela casa, mas foi J. Medeiros que eu tive primeiro contato com esse trabalho dele. Então, J. Medeiros, ele foi um artista, ele era bem precoce, J. Medeiros, muito jovem, ele já estava no circuito, já estava escrevendo. Para mim, eram muitas surpresas que eu tive, muitas surpresas legais, coisas interessantíssimas com aquele trabalho, com aquele arquivo, porque o J. Medeiros ele estava inserido numa rede internacional da arte, a partir da arte correio, né? Então, a arte correio ela vai possibilitar isso. E ele participa de ele assume a editoração do suplemento do jornal A República, né, que ele vai chamar de Contexto, e esse suplemento ele vai ter uma inserção nacional por um curto período de tempo, e ele articula artistas de várias nacionalidades. Esse arquivo do Jota, ele ainda assim, ele infelizmente foi dissolvido, ele está um pouco dissolvido. Porque depois da dissertação eu ainda passei alguns anos, acho que uns 3 anos no NAC com ele, catalogando esses trabalhos. Aí nós trouxemos a Cristina Freire para fazer uma oficina e nos ajudar no entendimento de catalogação, de arquivar esses trabalhos do Jota. Então, como eu falei anteriormente, lá no início, para mim, começo a me perguntar o que aconteceu, não é? Por que esse fosso? Por que esses artistas, desse grupo de artistas, eles tinham essa relação toda com esse circuito e agora tem um fosso enorme? Jota tem como ele tinha
ele tem uma diversidade muito grande de produção, né? Ele fez performance, ele trabalhava, fez performance, ele fez fotografia, ele fez principalmente performance, né? Poesia visual, que era uma coisa que estava ali naquele momento, fez muita poesia visual e teve essa coisa da troca com vários artistas. O Falvis Silva, sempre que vinha alguém aqui, sempre que vinha alguém que a gente trazia alguém, um curador, um pesquisador, a gente levava lá na casa de Falvis Silva. Eu passei uns 10 anos fazendo isso, eu acho. Levando alguém lá na casa de Falvis Silva. E também o Falvis, ele tem uma coisa assim, que ele guarda muitas coisas. Ele não mostra nunca tudo, porque sempre que eu vou na casa dele, tem algo novo. E esse algo novo, algo que eu não vi, mas que estava lá, de alguns anos guardado. Né? E o Falvis, ele também tem ele tem muito mais, que ele é mais velho que o J. Medeiros. Muito cedo ele participa da exposição internacional organizada pelo Clemente Padim, né, que é a primeira exposição de arte correio da América Latina. E ele já participa dessa exposição. Então, o Falvis, ele tem o Falvis, ele é mais focado na produção dele. Ele está muito conectado, então, com a arte correio, ele trabalha muito com essa linguagem dos quadrinhos, a colagem, então, principalmente a colagem, e o Falvis, ele é ele não para de produzir. Faz um tempinho que eu não vou na casa dele, por conta dessa história toda, mas... Então, as questões que o Falvis levanta são questões que estão focadas ali nas questões levantadas pela geração dele, né? A contracultura, o diálogo forte com o cinema, as questões ecológicas, no momento em que isso vai surgindo. Então, a produção dele está muito linkada com essa produção, com essas questões que são levantadas. Então, o Falvis, eu passei 10 anos visitando a casa dele, e aí eu levei o Márcio na casa dele, foi muito engraçado, porque entrou um sol tão forte que o Márcio ficou meio cego assim, sabe? Não conseguia ver. Sei que mas as coisas terminaram acontecendo. Aí Márcio fez uma exposição Mar de Tubarões, na Jaqueline Martins, e Falvis participou dessa exposição. Depois, eu não lembro o nome agora, não, o Meyer, Toby Meyer, veio aqui também com os curadores que eles estavam participando desenvolvendo um trabalho na Bienal, e eles vieram visitar o Falvis Silva para conhecer o trabalho deles e ficaram empolgados com o Poema Processo, fizeram a publicação na revista New Art? Uhum. Não, Flash não Art, bota isso. uma revista. Não. É uma revista. E eles publicaram aí. Então, aí o Falvis, ele foi ganhando, e também pelas discussões, por esse furor de arquivo também, de loucura em busca desse arquivo, recuperar essa memória, essa coisa toda que a gente vive, né? Então, aí ele começa a participar dessas exposições e que agora está aí, né? Está com representação em galeria, participou, teve uma exposição solo numa dessas grandes feiras. Então, o Falvis, ele tem as questões que o Falvis está trazendo era uma coisa... o Falvis, ele é como ele é quase um diário o trabalho que ele faz, sabe? Ele não para, ele produz todo dia, acorda 4 horas da manhã. Então, o trabalho dele também está muito conectado com o que está acontecendo. Agora, Sânzia, como que é para você isso de trabalhar com gerações tão diferentes assim? Como é que você se coloca como curadora e sei lá, entende? Como que é trabalhar com alguém que pode ser muito novinho agora, uma geração, sei lá, de 20 anos e ao mesmo tempo você trocar uma ideia com Falvis e com Jota, entendeu? Você vê a diferença entre os artistas assim? Não? Como é que você pensa isso? Muita diferença. Eu acho que a diferença principal,
É que assim, esses artistas mais jovens, eles entendem que o circuito da arte e essa produção artística, ela é uma rede, ela necessita de outros, de uma rede. Ela, apesar desse artista ele ser uma força motriz, mas isso só funciona com essa rede. Existem outros agentes aí. Eu acho que isso é muito importante. E esses artistas dessa outra geração, pelo menos o que eu tenho aqui contato, eles não entendem isso, não. É como se fosse... Porque essa geração dos anos 60 é uma geração assim, né? Eles faziam tudo também. Né? Eles que começaram... E você encontra muitos artistas que escreviam. O próprio J. Medeiros tem um texto no Arte... Novas Tecnologias, Novos Meios, anos 80, da FAP. Dos anos 80, Novos Meios, anos 80. Mas eu acho que esse entendimento mesmo de entender que esse circuito... Aí talvez seja o limite desse lugar aqui, não sei. Que Fábio Silva, por exemplo, é um artista que está na rede de arte Correio, que levanta questões interessantíssimas, mas ele nunca tinha ido a São Paulo. Fábio Silva foi a São Paulo com quase 70 anos. Né? Então, e também é um artista que não acessa a internet, é um artista que, por conta da idade mesmo. Então, de entender esse circuito e como é que essa necessidade, essa existência desses vários agentes desse circuito é difícil de entender. Porque era outro modo de produção, outro modo de articulação, outro modo de exibição, né? A Arte Correio, ela vai exibir obras em qualquer lugar que for possível. Então, as exigências de um acondicionamento, de uma exibição mais cuidada, vamos dizer assim, talvez ele tenha agora. Depois que passou pela experiência do CCSP, né? Porque eu mesmo fiquei assim, uau, tem como uma instituição, eu fui na reserva técnica lá, onde ele, nossa, mãe, tem muita, tem muitas, se um funcionário, se uma curadora, um produtor do CCSP fala, ele vai reclamar bastante, com muita razão. Mas quando eu saio da capitania e vou lá, uau, como tem maravilhas aqui nessa instituição. Sanzi, agora caminhando aqui para um fim já, antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você trouxe, eu queria que você falasse um pouco sobre, claro, deixei para o final isso, Bolide 1050. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como é que ele nasceu, quando nasceu também, e como é que vocês têm lidado com esse contexto da pandemia, né? Porque eu vi que vocês estão fazendo algumas lives, algumas coisas online. Eu também adoraria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga o Bolide em relação com a cena para as artes visuais em Natal. Porque eu sei, que eu saiba, ela existe ainda. Tem a Casa da Ribeira, sei que tem alguns espaços, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse panorama desses espaços em Natal, né? O Bolide, ele foi um espaço físico até 2018. Depois ele deixou de existir, né? E a proposta era essa, fazer exibições, fazer trocas, a gente fez várias coisas desse sentido. Então, a pandemia, ela trouxe... E a gente estava um pouco parado, e a pandemia trouxe essa possibilidade de ativação com as lives. E aí a gente começou a fazer as lives com os artistas que passaram pelo Bolide. Depois fizemos os artistas que foram entrevistados, que passaram pelo Bolide, convidar outros artistas. E agora a gente está pensando de fazer uma coisa mesmo dentro de fazer um desenho do sistema de arte mesmo, porque aqui então nós estamos com
Tem outro espaço aqui, que é um espaço, o Margem Huber, de fotografia, e eles têm uma discussão. Então, nós estamos muito juntos, não é? Conversando bastante sobre políticas públicas. E por conta dessa lei, Aldir Blanc, que foi tão estranho isso, mas parece que vai ser uma oportunidade para se ter um recurso a mais, um recurso que nunca se teve, para ativar um pouco esse circuito. Então, o Bolide, ele está nessas, atualmente, ele está nessa coisa dessas lives com os artistas e trabalhando um pouco essas políticas públicas, porque sem isso é muito difícil de sobreviver nessa aridez aqui. Mas, como fisicamente, nós fizemos várias exposições, teve algumas oficinas e algumas trocas e conversas entre artistas, não é? Algumas ações aconteceram, que a intenção era essa, ser um espaço de experimentação, um espaço de conversa, um espaço, um incentivo ao colecionismo, né? Essas coisas aí que todo mundo faz, que tenta para ativar esse campo, né, para sobreviver como campo humano de atividade. Uhum, uhum. E como é que você considera a cena de Natal, assim, no sentido de espaços, né? Assim, eu tive em Natal uma vez só, por causa do meu doutorado, e quando eu fui direto para o arquivo do Câmara Cascudo pesquisar e fiquei só lá. Então, eu não pude também explorar muito a cidade, a cena, assim. Então, como é que outros lugares você acha que tem? Que lugar a Pinacoteca, por exemplo, tem hoje em dia? Como é que você enxerga os equipamentos, digamos assim, da cidade para as artes visuais? Olha, a gente tem a Pinacoteca, que está em reforma já há um tempinho, está parada, fechada. Tem que pertence à Fundação Zé Augusto, ao Estado. Tem o Museu Café Filho, que estava com algumas atividades, mas assim, o entendimento é um entendimento muito confuso, porque é um museu que recebe tudo, festas de todas as ordens. A Pinacoteca também passou um tempo assim, não tem um conselho curatorial para nenhum lugar que possa refletir sobre as ações ou direcionar de uma maneira mais potente as ações dessas instituições, né? E a Capitania das Artes fazem 8 anos que esse governo está e fazem 8 anos que não acontece absolutamente nada. Então, assim, como equipamento, nós temos, assim, fisicamente, se você olha o prédio da Pinacoteca, ele é muito potente, é um prédio super legal, neoclássico, mas que nunca teve uma proposta que pudesse ativar aquele espaço de uma maneira mínima, né? A Fundação Capitania das Artes, nenhum núcleo de artes visuais não tem uma pessoa lá que possa dizer assim alguma coisa sobre artes visuais, não existe. Então, como equipamento, né, de instituições, equipamento público, é paupérrimo, é muito pobre. O que nós temos aqui é o SESC, que mantém um edital e que tem uma sala bastante complicada, bem pequenininha, uma sala expositiva, e o NAC, que faz exposições também, que é o NAC que faz exposições, que também tem uma convocatória, que mantém essa convocatória, e o NAC. E os espaços independentes, né? Os espaços independentes, então, tinha o Bolide, que agora está virtualmente, a Margem, que é um espaço de fotografia, né? Que é João Oliveira e Paula Lima, que estão muito preocupados e apostando um pouco nessa coisa das políticas públicas. É um espaço de exibição, é um espaço expositivo e é um espaço de educativo também, porque eles promovem muitos cursos muito focados na fotografia. E a Casa da Ribeira também é paradona, né? A Casa da Ribeira, o foco dela hoje, eu acho que ela foi muito mais para o teatro do que para as artes visuais. Faz muito tempo também que não rola muita coisa. Aí tem umas coisas assim, tem umas galerias que é muita mistura, sabe? Muita loucura, muita confusão. Porque é isso. Porque
não sei, é meio... Porque num lugar que as pessoas... Eu vi o Ney Vargas, uma dessas lives que ele fez, ele passou por aqui para fazer uma... Não sei nem se eu posso dizer isso, eu tenho autorização para dizer isso, não sei. Mas ele passou para fazer uma... Ele está fazendo desenvolvimento, a tese dele é sobre colecionismo, né? E ele está fazendo um percurso no Brasil inteiro. Ele veio aqui e conversou com alguns colecionadores. E ele, na fala dele, que era uma conversa com um colecionador aqui, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, Natal, sempre que você fala em colecionismo, as pessoas dizem assim, eu comecei a comprar obra, comprei aqui, outra lá, e daqui a pouco eu vi que eu tinha vários trabalhos e alguém me disse que eu sou um colecionador porque eu tinha esse trabalho. Mas no Rio Grande do Norte, Natal, as pessoas elas dizem, eu vou ser um colecionador, e fazem uma lista de artistas e saem buscando. Sabe? É meio assim essa cidade, ela é meio... Porque eu acho que essa cidade ela tem uma característica que a gente não assume. Porque tem uma coisa sempre, essa coisa do Nordeste, de entender o Nordeste como essa raiz, essa tradição, Câmara Cascudo, blá, blá, blá. E o Natal, ela é uma cidade de dunas, ela é uma cidade movente, ela é uma cidade novidadeira. E fica sempre nessa coisa, nessa dor de querer essa presença da raiz. Isso não existe aqui, não. As pessoas, não existe essa preocupação, é outra coisa. Então, eu acho que quando a gente se voltar e aceitar essa coisa movente, novidadeira, que não está apegado, talvez se entenda um pouco mais e a gente consiga se articular dentro do que nós somos mesmo. É importante ler lá o livro do Durval Muniz, né? Invenção do Nordeste, né? Para pensar também... Eu fiz uma exposição. Eu fiz, nem que eu coloquei essa exposição, eu fiz uma exposição a partir desse livro. Eu não lembro o nome da exposição. Mas a gente fez... a gente fez essa exposição e aí eu convidei vários artistas jovens, acho que foram uns 8 artistas, e a gente fez uma série de discussões a partir desse livro, e aí também participou um filósofo, o Pablo Capistrano, com uma fala dele que eu acho muito interessante, que ele parte da proposição do que o Rio Grande do Norte não tem dentro, né? Não tem dentro. O Natal é uma cidade, uma capital que levou muito tempo para ser aceita pelos próprios potiguares como capital. Né? Então, a segunda cidade é Mossoró. Então, Mossoró ela tem uma conexão muito mais forte, e até a década de 80, com Fortaleza do que com Natal. Né? Então, é um lugar que não cabe nessa coisa aí que querem nos colocar, eu acho. Ótimo, Sanza. Vamos partir para as imagens então, que você trouxe, já que está falando de uma arte que tem uma outra relação com a ideia de raiz. Acho que as imagens vão cair muito bem. Vamos ver se vai travar tudo aqui ou não. Espero que não. Foi. Apareceu aí para você? Apareceu. Então conta aí para gente por que você escolheu esse trabalho, de quem que é e por que ele é importante para você. Então, esse é um trabalho da Pedra Costa, não é? É um trabalho de 2013, Ferracho. A Pedra é um artista que nasceu no Rio de Janeiro, mas passou muito tempo aqui no Rio Grande do Norte conosco. Participou do M8M também. É um artista que eu acompanhei até um certo tempo as proposições que ele fazia aqui, né? E que desde cedo, desde sempre, esse corpo foi sempre um corpo trincheira nesse corpo da pedra, sempre colocou assim. Então, eu escolhi esse trabalho porque eu acho que esse trabalho ele é uma síntese de quebra de fronteiras, de destruição e de construção de territórios, não é? Esse trabalho é uma videopalestra
chama uma vídeo, não, ele chama Ferracho, e é uma videopalestra anal, né? Que tem como autor a Pedra Costa. Esse trabalho ele traz vários cruzamentos, porque ele inverte é uma palestra onde está exibido o cu que fala, tem um discurso e ele contrai esse órgão de maneira que se chega ao entendimento do que esse cu está falando. Essa fala desse cu. Então, há uma inversão de que essa não é uma boca que fala. E aí é interessante porque, em alguns, a boca ela foi um órgão interditado, ela é um órgão proibido, ele foi interditado de enunciação e de fala pelo colonizador aos negros, aos índios, aos povos que não estavam dentro desse padrão branco, europeu. E outra coisa é que essa fala, a maneira como ele discursa, são textos de vários textos de pensadores, textos de Rappen. Então, essa fala, além dele vir de várias construções, de várias produções, de várias pessoas, de diferentes pessoas que produzem o conhecimento e que estão em diferentes campos, e que esses lugares que elas ocupam são lugares que não são acadêmicos e às vezes também são acadêmicos, e a maneira como ela enuncia esse discurso, né? É um discurso contínuo que tem 3 línguas, ela não para de falar ela continua. Então, a ideia essa ideia de lugar, de território, ela é desconstruída e desconstruída. Ele apresenta novos territórios, quando ele diz assim, nosso lugar é a casa da diferença. Né? Então, não existe um lugar, não existe um padrão, são novos padrões. O tom do enunciado, a maneira como o tom de voz, a enunciação que ele faz, muda o tempo inteiro, muda várias vezes, né? Vai para uma coisa mais formal, vai para uma coisa mais... E eu acho muito bacana o início desse trabalho, né? Que ele diz, não quero convidar nenhum filósofo que não ponha o corpo na trincheira. Nenhum pensador, nenhum filósofo que não ponha esse corpo na trincheira. Esse trabalho também lembra as questões que a Grada Quilomba traz, né, que a partir dessa insistência, dessa memória da máscara que era colocada nos escravos para que impedisse essa fala, que hoje essa máscara ela ainda está presente. Nós ainda não temos um lugar de fala, um lugar de pessoa no mundo, como existência no mundo. Então, esse trabalho, ele expressa na forma mesmo dele, ele é a expressão de uma dissidência total, uma dissidência total, em todos os sentidos, porque ele inverte, não é a pouca, não é... são vários textos de vários lugares, de vários produtores de conhecimento. O tom quebra o tempo inteiro e é bem da Pedra mesmo, né? Ela é assim. Eu conheci Pedro ainda Pedro. Ele é assim, ele é essa verdade, essa existência mesmo. E aí eu não poderia escolher outro. Para mim, eu tinha que ser um artista assim, né? Para que a sua vida, a existência, a sua arte e vida estão super imbricados, é uma simbiose total, forte e verdadeira. Uhum, isso, Rafael. Não, ótimo. Acho que foi uma seleção ótima, assim, e que me surpreendeu também, claro, assim, não surpreendeu por ser a Pedra, claro, que eu sei que é uma pessoa relativamente próxima, né? Acho até que durante a pandemia vocês fizeram uma live, uma conversa em algum lugar. Foi. É meu amigo. Então... A Pedra fez... ele fez uma fala no Bollywood que
me chamou muito. Aí ele disse uma coisa interessante, que ele falou que sempre, todo o trabalho que ele faz, nunca é um trabalho, nunca é uma coisa tranquila, nunca é um processo tranquilo. Sempre tem algumas questões, sempre. E teve, né, quando você colocou que tinha até algum problema com o YouTube, eu passei uma mensagem para ele, ele respondeu: bem-vindo ao meu mundo. É isso mesmo. Então tem sempre essa é sempre um trabalho que é um trabalho dissidente, no menor grau, no maior grau, é um trabalho que incomoda, é um trabalho que ele não chega, ele não chega dentro de ele, quebra sempre um padrão, né? Tá sempre Na trincheira, essa aí né? é Como você contra-hegemônia, falou. é trincheira, É. Sânzia, vamos aqui para a Oi. nossa pergunta surpresa, antes de eu me despedir de você. A cada Não 7 vou ser pessoas chata. que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, tá? Então, você está sendo a nossa 39ª entrevistada. Então, é bastante gente. Uau! Estamos aí Muita rumo aos gente. 100, talvez. Vamos Parabéns, ver. cara. Nada, imagina. Eu que agradeço. Eu que parabenizo também. Então, a pergunta é muito simples. E você pode pensar o tempo que você quiser. Eu queria que você me dissesse uma curadora ou um curador que você julga que é muito importante na sua trajetória, que você admire, e por que você admira o trabalho, pensamento, pesquisa desse curador ou curadora. Pode ser brasileiro, pode ser gringo, você que manda. Então, para mim, tem 2 curadores que eu poderia citar, que são o Bitum Cassundé, no Ceará, e o Márcio Arum, em São Paulo. Então, são curadores que estão sempre... Eu dialogo com eles, não é? E principalmente com o Márcio, e eu pergunto, então, quando eu tenho dúvidas, a gente sempre troca algumas coisas. É isso, são eles 2 que a gente... O Márcio participou da exposição desse salão aqui, muito legal e muito importante, que foi o salão que a Pedra participou. O Bitu contribuiu enormemente num projeto que eu desenvolvi aqui com o acervo da Pinacoteca, que era para desenvolver um produto que era um material educativo, um impresso educativo para os professores. Então, isso foi bem legal também. Então, eu acho que são esses 2 curadores que eu poderia citar e que me possibilita isso, a gente troca, né? Mas eu quero dizer também que eu não acompanho os curadores, não, viu? Não acompanho os trabalhos dos curadores. Para mim é difícil até acompanhar os artistas, né? Porque eu vejo que esses curadores aí que estão na crista, assim, tem um trabalho de acompanhar 200 mil artistas que acompanham. Então, o meu trabalho é muito aqui mesmo. Mas é um trabalho super importante, né, Sânzia? Enfim, isso. Sânzia, queria agradecer um monte pelo seu tempo, disponibilidade, pela entrevista. Queria dizer, assim, que já tinha ouvido falar no seu nome, não conhecia tão bem seu trabalho e acho que eu ouvi muito o seu nome por causa da exposição lá do FAUS do CSP. Queria dizer, assim, que não tem como não admirar sua trajetória, o que você fez e faz aí em Natal, mas não só em Natal, como, né, pela, enfim, história da arte do Brasil e pela curadoria no Brasil também, mesmo você falando aí que às vezes se considera mais uma articuladora. E queria dizer que, enfim, foi muito bom te ouvir, foi muito bom saber das suas experiências e vida longa e sorte nos projetos todos, especialmente, eu acho, né, no Bole de 1050, que essa tragédia também, né, da pandemia, essa necessidade da virtualidade também faça com que o projeto tome novo fôlego e caminhe por outros lugares. Então é isso, só para te agradecer por tudo, pela conversa e, bom, obrigado por tudo. E eu queria te agradecer também, né? Por favor, muito obrigada. Eu acho que você está abrindo um canal de diálogo e de conversa muito bacana, né? E de uma certa é muito bom estar conversando com uma pessoa que que tem uma visão bem, está transitando em outros lugares.
trazendo esses vários olhares de curadoria a partir do lugar mesmo que o sujeito se encontra, né? Sem nenhuma referência mega super, como às vezes a gente vê colocado, a partir da nossa demanda. Muito obrigada por você estar fazendo isso. Isso é muito bacana. Tomara que seu projeto que desdobre em coisas maravilhosas. Maravilha. Tá? Bom, para quem assistiu a gente até aqui, essa foi uma entrevista com Sanza Pinheiro, curadora de Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que esse canal reúne entrevistas com vários curadores e curadoras do Brasil inteiro, diferentes gerações, práticas. Então, caso seja seu primeiro vídeo, clique, veja os outros, compartilhe. A gente agradece a sua presença virtual do outro lado e até a próxima entrevista aqui nesse canal.